E depois que você já tá com seu visto em mãos, aí sim você pode ir atrás. Ai, tô olhando errado. Tudo bem? Eu sou a Marília do Following the Dream e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de como planejar a tão sonhada viagem para Disney. Então assim, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é não comprem nenhum pacote, nenhuma passagem que tá na promoção, aquela promoção imperdível. Não, calma, espera um pouquinho, não comprem nada se você não tiver com todos os seus documentos corretos. E assim, para começar, qual o seu primeiro documento que tem que estar tudo certinho e válido? O passaporte. Se você ainda não tem seu passaporte, é muito simples de emitir um novo. O que você tem que fazer? Entrar no site da Polícia Federal, preencher todo um formulário, lá eles vão te pedir seus dados básicos, que seriam seus documentos, endereço de residência, nada muito além disso. Depois que você preencher esse formulário, você vai fazer o pagamento do passaporte. Hoje ele está custando R$ 257,25. E depois que faz esse pagamento, você agenda para ir até a Polícia Federal para poder cadastrar suas digitais e tirar a foto que vai ficar no documento. Depois que o passaporte já estiver emitido, você já estiver com ele em mãos, aí sim você pode solicitar o seu visto americano. Existem vários tipos de visto, visto de estudante, visto a trabalho e o visto de turismo, que é o que a gente solicita para poder fazer as viagens de férias, né? Então assim, o visto de turismo é o B1, B2, você vai entrar no site do consulado americano, vai fazer a solicitação do visto, preencher novamente todo um formulário. Esse formulário é um pouco mais específico, ele pergunta quanto você recebe, qual a sua profissão, qual a sua pretensão lá nos Estados Unidos, que no nosso caso é turismo, visitar a Disney, né? Então assim, esse formulário é um pouco mais específico, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Se você tem dificuldade, porque assim, o formulário é todo em inglês, existem vários vídeos ensinando a fazer o preenchimento desse formulário, porém, existem também alguns assessores, né, as assessorias que realizam o preenchimento desse documento para você. Então, se você não ficar muito confortável de realizar sozinho o preenchimento do formulário, você pode solicitar o auxílio dessas assessorias, eles fazem para você, claro, cobrando uma taxa. Mas se você está disposto a pagar para isso, para não correr nenhum tipo de risco de preencher incorretamente o formulário, vale a pena. Depois que responde todo o formulário, você vai fazer o pagamento também da taxa do visto. Hoje em dia ele está custando $160. É um pouco caro, porque o dólar tá batendo um pouco acima de R$5. Se a gente fazer 160 vezes 5, supondo que o dólar tá 5, já vai para R$800 que você vai gastar com isso, né? Mas assim, gente, é a única chance que a gente tem para ir para os Estados Unidos. Tem que ter o visto, não tem como não ter. Depois disso você faz o pagamento e aí sim consegue agendar a entrevista no consulado. Os grupos de assessoria, né, eles também fazem isso para você. Você faz o pagamento direto para eles, eles pagam também essa taxa do visto e eles conseguem agendar uma melhor data para você. Depois disso, você vai até o consulado. É um pouco tenso porque muita gente vê as outras pessoas serem negadas, mas assim, infelizmente é uma coisa que a gente não tem como prever. Mesmo você indo com assessoria, você corre sim o risco de ter o visto negado e é muito questão de sorte. Tem gente que vai
leva 1000 documentos, eles não pedem nada. Tem gente que vai, não leva documento e eles acabam pedindo. Então, assim, vai muito de sorte, gente. Quando eu fui pra solicitar o meu visto, foi assim, eu fiquei muito nervosa, porque a gente vê, né, algumas pessoas sendo negadas e é um sonho, é um dinheiro que você investe ali, né? Então, assim, é muito tenso, mas comigo a entrevista foi até que tranquila. Ele perguntou pra mim, são americanos, tá, gente? Só que eles falam em português. Claro, aquele português meio americanizado, mas dá pra entender tudo, pode ir sem medo. Eles perguntaram qual era a minha profissão, o meu salário, perguntou por que eu estava indo fazer a viagem neste momento. Aí é só você explicar, não fugir nada do que você passou no formulário, porque eles vão te perguntar basicamente a mesma coisa que você respondeu no formulário. Então, assim, você sendo verdadeiro, não omitindo nenhuma informação, não tem por que eles negarem o seu visto. Aí, agora sim, com o visto em mãos, você pode realmente começar a pesquisar melhor a sua viagem para Disney. E assim, tem alguns pontos, gente, que você tem que levar bastante em consideração. Por exemplo, lá na Flórida existe a temporada de furacão. Essa temporada vai de junho até novembro. Não necessariamente vai acontecer algum furacão neste período. Mas assim, como é uma época que normalmente acontece, existe essa época de temporada. Normalmente, a viagem costuma ficar mais barata neste período, realmente por conta disso, né? Então você tem que ver certinho o que vale a pena para você. Pagar mais barato financeiramente vale a pena, ou correr-se o risco de passar por algum furacão, ou então não quero correr esse risco, vou em outra época. Então, assim, tem algumas coisas que a gente realmente tem que levar em consideração, porque às vezes a gente planeja, sei lá, 15 dias em Orlando e acontece de realmente ter um furacão na época, você vai ter que ficar 2, 3 dias presos no hotel ou na casa, dependendo de onde você for ficar. E aí você acaba perdendo dias da viagem, às vezes perdendo até dias de parque, e então você tem que ver certinho o que vale a pena para você ou não. As 3 vezes que eu fui em setembro, que está dentro da temporada de furacão. A primeira vez em 2015, não teve nenhum furacão, foi super tranquilo, a gente aproveitou os 15 dias que a gente ficou. Agora em 2017, como eu falei no primeiro vídeo pra vocês, a gente passou pelo Irma, então a gente teve que ficar assim uns dias presas dentro de casa, não podíamos sair. Então, assim, a gente acabou perdendo uns dias da viagem. E agora em 2019 teve previsão de um furacão. A gente preferiu não ir para parque, mas a gente, assim, conseguiu aproveitar de outras maneiras, fazendo compras, indo ao supermercado e tudo mais. Mas não chegou a passar o furacão lá. Então, assim, é muito difícil prever, né? Porque normalmente os especialistas conseguem prever o furacão dias antes dele acontecer, e ainda assim não consegue saber em que categoria ele vai chegar. Se vai chegar realmente categoria 2, 3, ou se vai chegar como só uma tempestade tropical. Então, assim, é muito complicado essa parte, né? Então você tem que realmente ver o que vale a pena para você ou não. Além disso, também tem as questões de festas que tem no parque. Às vezes a pessoa vai sem planejar, sem saber quais os dias que vão ter festa e acaba perdendo. Por exemplo, no Magic Kingdom existe a festa de Halloween e a festa de Natal. E nesses dias que ocorrem a festa, o parque fecha mais cedo. Na verdade, assim, os convidados que estão lá com convite normal têm que ir embora mais cedo, e os outros convidados que têm o convite especial da festa ficam até tarde no parque.
Então você tem que se planejar bem para saber qual dia, porque às vezes você faz assim, guarda dinheiro um tantão de anos, parcela a viagem para conseguir realizar o sonho, aí chega lá no dia que você tá no Magic Kingdom, você tem que ir embora e não vai conseguir assistir o show de encerramento do parque. Então assim, é bom você fazer esse planejamento. Existe um aplicativo, ele chama My Disney Experience. Esse aplicativo é da própria Disney. Lá você consegue ver todos os horários de abertura e fechamento de todos os parques da Disney, se vai ter algum evento no dia, consegue ver até os horários dos shows, né, no dia. Então vale a pena baixar, né, até assim depois, quando você já estiver lá em Orlando, você consegue agendar Fast Pass e tudo mais, consegue ver localização das atrações. Então vale muito a pena baixar o aplicativo, até pro planejamento e também para usar durante a viagem. E assim, gente, além dessas festas, também tem no Epcot vários eventos. Eu vou trazer um pouco mais detalhado para vocês, tanto as festas de Halloween, de Natal, quanto os eventos do Epcot em outros vídeos, que aí eu vou detalhar um pouco mais. Mas assim, então vale a pena você pesquisar para ver o que você pode encontrar ou não nos seus dias de viagem. E assim, falando um pouco da época que eu gosto de ir, como vocês já podem ter percebido, eu gosto muito de ir em setembro. Corre-se sim o risco pelo furacão, mas pra mim, por enquanto, compensou tanto financeiramente quanto assim, o parque realmente é um pouco mais vazio. Claro que tem filas, principalmente se teve alguma atração que foi inaugurada há pouco tempo, vai ter fila, não tem como, mas não são aquelas filas de horas e horas, então eu acho que é um pouco mais tranquilo, pra mim compensou bastante. E outra coisa, assim, financeiramente falando, depende muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes a pessoa quer ir fazer uma viagem para gastar, comprar celular, comprar relógio, comprar muitas coisas eletrônicas. Claro, essa pessoa vai gastar mais. Então não tem como a gente falar, quanto que eu devo levar? Quanto que você acha que vou gastar na minha viagem da Disney? Então assim, depende muito, depende do que você quer fazer, o que você quer comprar. Você quer ir em todos os parques? Não, tem parque que você não quer ir, então vai ficar um pouco mais barato. Então assim, depende muito do que você pretende fazer nessa viagem. Até assim, aonde você vai se hospedar. Dependendo da quantidade de pessoas, compensa ficar numa casa. Dependendo da quantidade, compensa ficar em hotel. Então, assim, varia muito. Então, depende muito do seu perfil, do que você quer fazer, né? Então, não tem como falar quanto você gasta na viagem da Disney, certo? Gente, então era isso. Eu queria só passar um pouquinho mesmo de como fazer um planejamento. Depois vou me aprofundar em algumas partes mais específicas, igual eu já falei, né, em relação aos eventos que acontecem na Disney, Universal e tudo mais. Mas por enquanto era só isso, só mesmo para vocês terem uma noção de como começar o planejamento da viagem. Então é isso, gostaria que vocês deixassem algum tipo de comentário, até onde eu devo melhorar, algum assunto que vocês queiram que eu fale. E também clicar no sininho para todos os vídeos novos que eu postar vocês conseguirem assistir. E deixe seu like. Um beijo, até o próximo vídeo.